Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai começar uma revisão, né, do capítulo 4. Então, hoje nós vamos até a página 72 do capítulo 4 e na próxima semana a gente finaliza essa revisão aqui. Vamos lá, então, relembrar sobre a sociedade francesa. A sociedade francesa ela estava dividida em 3 ordens. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Quem fazia parte do primeiro estado? Era o clero, né? Ou seja, os sacerdotes. E o segundo estado era a nobreza, incluindo aí o rei. O terceiro estado nós temos camponeses, operários, profissionais liberais e a burguesia. Professora, mas a burguesia não tinha dinheiro? Ela tinha dinheiro, mas ela não tinha status. Então, ela participava, ela não podia fazer parte da nobreza. Então, ela estava, no caso aí, no terceiro estado, tá? O clero, além das atividades religiosas, o clero era responsável pela educação e ele também interferia nas publicações da França. Aquilo que a igreja achasse que ia contra os princípios morais da igreja, tá? Era proibido de ser divulgado, de ser publicado aí. Qual era a fonte desse clero? Era a renda do clero, nos dízimos, 10%, né? Os impostos, porque a igreja era dona de muitas terras e as pessoas que trabalhavam nas terras da igreja, elas precisavam pagar impostos. A França passa por uma crise política e uma crise financeira, né? Uma coisa está atrelada à outra. Por quê? A França, ela gastava mais do que ela arrecadava. Isso vai causar nos cofres públicos um esvaziamento. O que acontece? Só quem pagava imposto nesse período era o terceiro estado. O primeiro e o segundo estado não pagavam impostos e eram bancados pelo terceiro estado. Então, não havia dinheiro, né, que desse para tanto gasto assim. Para tentar contornar essa crise política, o rei vai convocar os estados gerais. O que são os estados gerais? É uma assembleia, onde ele teria representantes dos 3 estados, primeiro, segundo e terceiro estado, e ali haveria uma votação. A ideia do rei era que todo mundo, a partir daquele momento, passasse a pagar impostos, né? E isso ia para votação. Só que a votação, ela era por estado, ou seja, o primeiro estado teria um voto, o segundo estado teria um voto e o terceiro estado teria um voto. Dessa forma, primeiro e segundo estado votariam juntos e sempre derrubaria o terceiro estado. O terceiro estado não aceita, ele queria voto por cabeça, né? Porque assim, como era a maioria dos representantes, eles ganhariam essa votação aí. Então, eles não aceitam, né? Há uma briga e eles saem e vão formar uma coisa chamada de Assembleia Nacional Constituinte. Quando eles formam a Assembleia Nacional Constituinte, né? O povo que estava ao lado terceiro estado, obviamente, desses representantes do terceiro estado, começam a se agitar, começam as agitações populares nas ruas e o povo toma a Bastilha. A Bastilha era o símbolo do poder do absolutismo na França. Era ali que estavam os presos políticos. Vai ser criada nesse período a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Uma declaração muito importante, porque através dessa declaração vai ser estabelecida a liberdade de expressão, né? Ou seja, a liberdade de você poder dizer aquilo que você pensa sem ser perseguido, sem ser preso. Liberdade de culto, né? Porque muitas vezes os súditos teriam que seguir a religião do seu rei. Então, se o rei fosse católico, os súditos teriam que ser católicos. Se fosse protestante, teria que ser protestante, né? E se a pessoa professasse uma fé diferente, ela seria perseguida por isso. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão também vai dar o direito à propriedade privada, segurança, resistência a qualquer tipo de opressão. Então, é uma declaração que vai modificar muito o pensamento da época. A Assembleia Legislativa. A França vai se tornar uma monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? A gente continua tendo um rei, porém agora tem uma constituição para limitar o poder desse rei aí. A Constituição vai ser aprovada, tá? E vai formar uma Assembleia com os deputados, e essa Assembleia vai ser dividida da seguinte forma: jacobinos, girondinos, cordeliers, planície e monarquistas. Cada um representava uma parcela da sociedade e cada um defendia alguma coisa, né? Os jacobinos, por exemplo, queriam igualdade de todos perante a lei. Essa igualdade não é igualdade financeira, tá? Essa igualdade é igualdade de direitos. Os girondinos representavam a alta burguesia, ou seja, as pessoas mais ricas, e vão defender os direitos das pessoas mais ricas, os interesses delas. Os cordeliers estavam ligados aos sans-culottes, então eles defendiam mudanças mais radicais na sociedade, ou seja, mudanças que favorecessem as pessoas mais pobres. A planície tinha um representante da burguesia e nem fedia nem cheirava. A planície era assim, sem posição definida, cada hora ela estava do lado de um. E os monarquistas constitucionais defendiam a manutenção da ordem através da Constituição. República Francesa. O rei ele vai ser preso, o rei Luís XVI vai ser preso, ele vai ser acusado de traição, tá?
Então ele é preso, ele é julgado, condenado à morte, vai ser guilhotinado. A rainha Maria Guilhotina, a Maria Antonieta também vai ser guilhotinada tempos depois. Quem estava no poder nesse período, que o rei foi preso, condenado, são os girondinos. Aqui, ó, os girondinos, eles representavam a alta burguesia, tá? Então eles estavam no poder. E agora, com a morte do rei, quem vai estar no poder aí serão os girondinos no poder. Mas os jacobinos, apoiados aí pelos sans-culottes, tá? Ou seja, pela grande população, eles vão tomar o poder e vão expulsar os jacobinos. E vão expulsar os girondinos, perdão. Quando eles expulsam os girondinos, os jacobinos tomam o poder, vai ser iniciado na França uma coisa chamada de período do Grande Terror. Por que Grande Terror? Porque é nesse período que mais ou menos 16 mil pessoas serão guilhotinadas na França. Quem são essas pessoas que são guilhotinadas? Aquelas pessoas que faziam oposição ao governo jacobino. Quais foram as realizações do governo jacobino? Confiscaram joias e ouro dos nobres e doaram para a população mais pobre, aboliram os direitos senhoriais, fizeram uma ampla reforma agrária. Os direitos senhoriais, né? Os grandes donos de terra, né, que possuíam os trabalhadores nas suas terras, esses trabalhadores precisavam pagar impostos, né? Então isso é abolido. E faz uma reforma agrária, distribuição de terras. Ou seja, eles têm medidas populistas para colocar esse povo ao lado deles. Mas, em contrapartida, eles não aceitam nenhum tipo de oposição. O que eles fazem com a oposição? A oposição é perseguida e morta. Como a gente acabou de ver aqui, mais ou menos 16 mil pessoas foram guilhotinadas nesse período aí.